Olá, boa noite. Boa noite, galera. Salve favela. Conexões periféricas, começando aqui mais uma roda de conversa da série Participação Política das Favelas. Hoje a gente vai, nessa primeira série, né, nessa primeira parte da série, nós vamos falar sobre as juventudes na política com algumas especificidades, né? E aí hoje a gente tem um convidado especialíssimo, né? Um ex-professor, um eterno professor, um amigo com quem eu sempre aprendo muito, né, que é o nosso camarada Paulo Bastos, que eu já cumprimento aqui, meu amigo, te agradeço. Quero dar um salve aí para os meus camaradas, minha camarada Cássia, Conexões Periféricas, GE, Periferia Digital, Fernando Barros, Conexões Periféricas, a rapaziada e a moçada do Conexões, Jéssica, Paula, Rafael, Jean, Cássio, né, o restante do coletivo que compõe aqui esse grupo. Quero agradecer aos nossos parceiros fundamentais, né? NPC, Núcleo Pré-Língua de Comunicação, que fortalece aí a comunicação popular das periferias, dos sindicatos, né? No Rio de Janeiro e no Brasil. O Jornal Abaixo-Assinado, Jacarepaguá, sempre na resistência, aqui na região de Jacarepaguá e nas Vargens. E dizer que a gente vai falar hoje, vai trocar uma ideia sobre juventudes e políticas de trabalho, né? Um assunto aí muito importante. A gente sabe o quanto a nossa juventude tem sido precarizada, né? A sua inserção e a sua formação está no mundo do trabalho, né? E aí a gente pensando no mundo do trabalho de um contexto bem amplo, né? Não apenas o mercado de trabalho, mas a gente sabe que para a juventude empobrecida, né? A gente precisa trabalhar desde muito cedo. Então, estabelecer essa relação, entender a dinâmica do mercado de trabalho é fundamental para que a gente tenha uma inserção menos precarizada possível. Então, por isso que a gente está aqui para trocar essa ideia. Você que está aí acompanhando, compartilha, faça essa conversa chegar no máximo de pessoas, nos jovens aí da sua escola, nos jovens da periferia de modo geral, beleza? Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Fernando, para a Cássia, para se cumprimentarem, em seguida para a gente passar para o nosso convidado, Paulo Bastos, que é geógrafo, mestre em educação, doutor em urbanismo, militante e histórico dentro de diversos movimentos sociais e atualmente vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Araruama. Então, uma importante disputa aí, né, nesse espaço, representando aqui também a região de Araruama. Obrigado, Paulo, mais uma vez aí por estar aqui com a gente. Boa noite. Então vou assumir aqui, Cássio. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Douglas, Cássia e Paulo, meu irmão, obrigado. Eu tinha te agradecido antes e obrigado, meu irmão. Novamente, mais uma vez aí está disponibilizando teu tempo para trocar essa ideia com a gente, trocar essas experiências, ideias, talvez algumas soluções, quem sabe, né, pô? Vai, é assim que a gente consegue as soluções. Então, obrigado, principalmente pela sua disposição de estar trocando essa ideia com a gente aqui, meu irmão. Espero que todos aproveitem essa conversa. Se não agora, depois em um outro momento, assistindo os vídeos aí pelo YouTube, pelo Facebook. E é isso. Ótima live pra gente. Fica com você, minha parceira. Oi, gente, boa noite. Obrigada, né, pela presença de todo mundo, do nosso convidado. Eu sou a Cássia, como o Douglas já falou, né, faço parte do Conexões. E essa live eu curti muito, né, o tema, porque a gente fala sobre empreendedorismo, né? Vamos falar sobre o iFood, esses aplicativos todos, né, da precarização do trabalho, enfim, importância dos sindicatos. Já apresentamos nosso convidado. Eu vou ficar nessa parte de mediação, né, da galera que vem do Instagram, que vem do Facebook, fazendo perguntas, fazendo comentários, para enriquecer a nossa live, tá? É importante ressaltar a comunicação, né? Nós somos comunicadores populares e aqui é o nosso canal, né, de live. Espero que todo mundo, né, possa estar
Se não tiver agora, né, ouvindo, mas pode ouvir uma outra hora, vai ficar gravado e é isso. Boa noite pra gente, uma boa live. Passo para você, nosso convidado, Paulo Bastos. Oi, Cássia. Oi, Fernando. Prazer para mim estar conversando aqui, estar trazendo, colaborando um pouquinho. Fernando falou em soluções, cara. Acho que isso não vai rolar, não. Mas a gente pode estar apontando algumas críticas, a gente pode estar apontando algumas coisas aí que a gente tem acumulado, né, dos movimentos sociais e da prática sindicalista, né, e da educação também. Sou professor. Quero dar um abraço especial no meu amigo Douglas Eliodoro. É um cara que... Douglas, para mim, ele é um cara, bicho, é difícil você ter uma confiança total numa pessoa, sabe qual é? De boa, assim, dentro do movimento social, muitas pessoas passam pela sua vida, e é normal que elas passem. E algumas vão ficar para sempre, sabe? E sempre se ressignificando, sabe? O Douglas é uma delas, então para mim é sempre um prazer estar conversando com ele, dialogando, porque o Douglas reúne algumas, porra, cara, algumas qualidades assim que eu vejo muito grande num líder, sabe? Num cara que foi à frente fazer várias paradas, então para mim é um prazer sempre estar conversando com ele, meu amigo para sempre assim, tá bom? Espero que eu possa estar aí para a gente possa estar somando, colaborando. Foi o que eu falei, né, cara? Assim, na área do sindicalismo, no que eu tenho de percepção sobre a uberização, que a Cássia já falou, algumas leituras que eu tenho sobre a uberização, sobre a precarização do mundo do trabalho, associada à precarização do mundo da educação, porque são indissociáveis, né, cara? E se refletem ambas precarizações, porra, na qualidade de vida e também na emancipação dos filhos da classe trabalhadora, né? Os jovens que a gente tenta aí lutar, né, nas nossas trincheiras. Tá bom? Vamos ver o que sai daí. É isso, irmão. Vou já passando também a informação para a galera que hoje o Douglas ele tá aproveitando que a gente está falando de Douglas. Douglas está numa missão ali meio que quase impossível, que ele está na escola, está trabalhando e está tentando se articular de alguma forma ali para estar trocando essa ideia com vocês. E em algum momento ele vai ter que sair dali, só para vocês não estranharem a ausência, a falta dele, tá bom? É... Paulão, eu já. Ô, Douglas, você quer já começar aproveitando essa situação, começar com uma pergunta, iniciar com a sua primeira pergunta aí? Pô, quero aproveitar. Primeiro, obrigado, Paulo, aí pela consideração, meu irmão. Você aprendi muito contigo, sempre aprendo muito, né? E hoje a gente consegue dialogar aí sobre políticas públicas, qualificação profissional, e é sempre uma honra estar dialogando com você, com meus colegas aqui. E esses espaços aqui têm sido espaços formativos muito importantes. Cara, eu queria aproveitar, né? A gente, pô, nós trabalhamos juntos na aprendizagem, né? Eu fui jovem aprendiz, junto com a galera aí, a partir da Lei Nacional de Aprendizagem, que é uma política pública de formação e inserção no mundo do trabalho. E conheci lá o Paulo foi formador, né? E depois eu fui trabalhar com a Lei de Aprendizagem, fui trabalhar como formador de jovens aprendizes e também tive a oportunidade de pesquisar essa política pública. Eu queria puxar, Paulo, esse gancho, né? Certamente tem aprendizes, ex-aprendizes nossos aqui, colegas acompanhando. Como é que você vê aí a questão da lei de aprendizagem como uma possibilidade? A gente sabe que a gente tem várias críticas, né, a essa política. Por outro lado, é uma política que, num contexto de tanta precarização da formação e do trabalho das juventudes, em todas as suas opressões e a sua diversidade, que, querendo ou não, coloca esse jovem no mercado do trabalho com uma formação ainda que bem inicial, bem incipiente, mas com algumas seguranças, né, que hoje a nossa juventude não tem encontrado, né, em todos esses espaços de trabalho uberizado, enfim, que a gente tem encontrado aí, de modo geral. Então, tentar fazer um apanhado, pegar esse gancho do Douglas, fazer algumas considerações sobre essa precarização, como é que eu vejo essa precarização e como é que a gente trabalha nas brechas dela. Acho que a lei de aprendizagem ela entra dentro das brechas, assim como um monte de coisa dentro da legislação que existe. A gente tem uma precarização geral. Uma entrada hoje, ser jovem no Brasil e entrar no mercado de trabalho hoje,
ele é cada vez pior, né? Cada ano que passa, você tem mais dificuldade de entrar e de você conseguir valer seus direitos. Porque uma coisa é você conseguir o trabalho, outra coisa é você conseguir emprego, outra coisa diferente pra caramba é você conseguir postos de trabalho adequados, né? Com qualidade, né? Para a sua capacidade, para você, enfim, externalizar seu potencial. Então, são coisas diferentes. Então, a gente tem uma. Eu vou começar pegando um apanhado geral para chegar na lei de aprendizagem. A gente tem um discurso global contra o serviço público. Lembrando aqui que o serviço público ele sempre foi uma porta de entrada para jovens da periferia, como vocês e como eu, né? Eu sou da periferia de Vila Isabel, vim da periferia de Vila Isabel, no entorno do Morro dos Macacos, né? E o serviço público, por exemplo, para mim e para o Douglas, que está na rede pública também, sempre foi uma oportunidade, e a gente vê, com o passar dos anos aí, um discurso global, não é brasileiro, não é nacional, um discurso global contra o serviço público, diminuindo assim mais as oportunidades do serviço público para os filhos da classe trabalhadora. Acho que a chance que eu tive, que o Douglas teve, vai ser diferente para que os jovens daqui a 10 anos, 15 anos tenham, entrar no serviço público com seus direitos garantidos. Uma outra coisa, é isso que a Cássia já falou, e eu acho que vai ser um tema da nossa conversa hoje à noite, né? Que é a uberização, né? Esse discurso falso, esse discurso ultraliberal, ele não é mais neoliberal, ele é ultraliberal, de que a pessoa ela pode ser um gerente dela. Eu me lembro de uma conversa com o Douglas aqui, há um ano atrás, lembra, Douglas, que a gente estava conversando e teve uma colega do Conexões, não sei nem se foi a Cássia ou se foi outra colega, né, que veio defendendo o empreendedorismo. Foi você, Cássia? Não foi Não, não, né? eu não estava nessa live, não, mas eu estava de olho, porque o assunto de Estava de olho? empreendedorismo, de progresso, sobre a romantização É, do empreendedorismo também me fascina, né? E é bom trocar essa ideia, né? De pois. multiplicar, porque você sabe que dentro da comunidade tem os empreendedores, né? A lei do MEI, incentivo, que também é uma política pública e tal, mas todo mundo que precisa de uma renda extra vai empreender, né? Mas sobre Lógico, empreender, sobre a lógico. precarização, é disso que a gente precisa estar pontuando, a galera poder abrir um pouquinho mais a mente, né? Entender como é que são esses mecanismos aí da precarização do trabalho. Sim, sim, sim. E o que eu falei, eu falo agora de novo, o Douglas lembra bem, né? Que a gente falou para essa colega assim: não, empreendedorismo é importante, você empreende ações ao longo da sua vida, não só no mercado de trabalho. Primeiro, até descolar essa ideia de empreendedor só no mercado de trabalho. Você empreende relações ao longo da sua vida, cara. Relações ao longo da sua vida, né? O que não dá é para a gente achar que o empreendedorismo pode ser considerado uma política nacional de emprego e renda. Porque aí fica complicado, porque aí você joga no individual, você canaliza essa energia para o individualismo, para a meritocracia. Né? E a gente sabe muito bem que as condições que cada pessoa carrega consigo, né? As circunstâncias que cada pessoa carrega consigo, lembrando aqui o tio Marx, né? Cada um constrói sua história, mas não sobre as circunstâncias que escolhe. Porque o filho da classe trabalhadora lá de Santa Cruz, meu irmão, para ele chegar no mercado de trabalho no centro da cidade, ele gasta 2, 4 horas num percurso. Como é que ele vai construir isso, né? Então, assim, essa ideia, esse ideário de que o empreendedorismo pode ser a solução, isso é um erro crasso, é um erro crasso que está, logicamente, pautado, né, e justificando essa ordem ultraliberal do planeta. Não tenho dúvida disso. Até o ponto da gente chegar agora, o governo propor uma regularização do Uber e você ter uma massa imensa de Ubers contra a regularização. Tamanho é essa construção ideológica sobre essa perspectiva. Ou seja, é importante o empreendedorismo? Muito, muito importante você desenvolver o potencial empreendedor das pessoas em todas as suas esferas, inclusive a de renda e de trabalho. Beleza, mas não dá para transformar isso em política nacional, cara, porque aí você tem um descompasso gigante. Terceiro, para entrar e para defender, para discutir a questão da aprendizagem, é o processo de desconstrução da educação pública. É o projeto burguês que o Darcy Ribeiro falava lá na década de 80,
que existia um projeto, sim, de educação, um projeto da burguesia, de destruição da educação pública. Né? Eu estava ouvindo outro dia o professor Alisson Mascaro, da USP, o Douglas, lá da Faculdade de Direito, né? E ele fazendo uma palestra, se eu não me engano, eu peguei um Roda Viva dele, cara, e ele falando assim, porra, o mundo capitalista, a concentração de renda faz o seguinte, 1% da população mundial compra a liberdade de 99% da população mundial. Quer dizer, o empresário, o dono do meio de produção, ele compra o seu dia a dia. O seu dia a dia, 8 horas do seu dia são para gerar lucro para ele. E o que isso tem a ver com a escola, Fernando? O que isso tem a ver com a escola, Cássio? Tem a ver com a escola o seguinte: a escola, ao invés de proporcionar um currículo que subverta a exploração, ela cria um currículo, isso está descrito dentro da LDB, que faz com que a escola seja, acho que no artigo 1 ou no artigo 2, acho que no artigo 2, a escola tem que estar em consoante com o mundo do trabalho, uma escola que não forma para você subverter a ordem da exploração, mas que forma você para se adequar à ordem da exploração. Então, você é bom dentro da escola se você se adequa à exploração. E aí, falei isso tudo, né, para falar da lei de aprendizagem, porque a lei de aprendizagem ela está dentro desse grande circuito ultraliberal. E o que a gente pode ver de positivo nela ou de positivo dentro da própria escola? Não dá para a gente descartar a escola, mesmo ela com essa ainda não sendo um instrumento de subversão da classe trabalhadora. Cara, a gente tem que lutar nas brechas. Não tem jeito, cara. O Vinícius, que é o coordenador do MTST no Rio de Janeiro, e o Douglas conhece ele, eu nem sei mais, ele está no MTST, mas ele sempre falava uma coisa para mim quando a gente discutia a ocupação de prédios urbanos no Rio de Janeiro. Ele fala, Paulinho, não tem jeito, a gente tem que ir na brecha das leis. Não dá para bater, a gente não tem força concreta para bater de frente com o sistema. Então, a lei de aprendizagem, eu vejo isso, e a própria educação brasileira, a gente tem que saber onde atuar nas brechas, cara. E a lei de aprendizagem ela pode funcionar isso. E dentro das brechas, Cássia, dentro do empreendedorismo, dentro da lei de aprendizagem, dentro da escola, a gente tem que criar, dentro do movimento sindical, a gente tem que criar, meu amigo, minha amiga e meus amigos, a gente tem que criar alternativas. Então, assim, eu tenho, por exemplo, esse processo de aprendizagem que o Douglas falou, que a gente teve há uns anos atrás, trabalhando junto nisso. Porra, eu tenho o Douglas, eu tenho um Adão Eliodoro, eu tenho uma Josi, eu tenho uma galera que conseguiu se firmar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que fazer a crítica. A crítica a lei de aprendizagem ela está dentro de um contexto, o mesmo da escola, de formação não para subverter a exploração, mas para se adequar à exploração capitalista. E a gente tem que fazer, cara, o empreendedorismo também, sabe, Cássia? Ele também está dentro de uma lógica não só de preservação, como de reprodução da prática neoliberal capitalista de exploração do trabalhador. Mas dentro disso a gente tem que encontrar o quê? As brechas. Desculpa me alongar, tá? Mas eu queria pegar um geralzão assim. A gente está falando de juventude, a gente está falando de trabalho, né? E a gente sabe quanto essa galera jovem aí, às vezes nem conclui o ensino médio, mas já tem uma, né, digamos assim, entre aspas, uma oportunidade de ter uma renda. Elas vão em quê? Elas vão em aplicativo, né? Seja em moto, enfim. Esses aplicativos aí que fazem essa renda para eles, né? Se baseando em prestação de serviço. Mas a gente entende que não é bem assim, né? Vamos dar um exemplo muito claro que aconteceu recentemente, que, assim, é um trabalhador, né, de aplicativo, já um senhor, aliás, 52 anos nesse caso, né, que ele estava trabalhando na noite, e aí veio um empresário, certo? Bêbado, enfim, pegou o carrão dele e estava toda e matou esse trabalhador de aplicativo, né? E também tem esse contexto. O cara não, ele foi, né, indiciado, mas ele está solto. Então também tem outras questões que a gente vê aí, né?
quem é que vai ver essa família, né? Que lei é essa? Que deixa esse cara solto, a mesma juíza que solta esse cara deixou preso um outro, né, cidadão aí porque roubou, furtou, não sei ao certo, mas enfim, cometeu o delito de roubar desodorante, sabe? É uma coisa que a gente precisa também conversar, né? Falar sobre isso é importante, né? Voltando, quem trabalha com aplicativo, essas coisas, já foi um trabalhador, provavelmente, né? Que é mais velho, já foi um trabalhador de CLT, né? E aí não tem, perdeu seu emprego, perdeu ali a segurança, né? Das leis trabalhistas, e aí ele trabalha horas e horas para fazer uma renda. Que se você for parar para pensar, até que é uma renda favorável, mas quantas horas ele tem que trabalhar para fazer essa renda, né? Então, também é importante a gente também ter essa consciência, que é isso, é sobre perda de direitos, né, trabalhistas. Por mais que eu não esteja nesse lugar, eu sou empreendedora, né? Eu sou formada em administração de empresa, eu meio que cresci nessa, né, nessa educação empreendedora por conta da minha mãe, que também é empreendedora, enfim. Eu também não tive a oportunidade de CLT, quando eu tive, fui demitida também por conta da pandemia, então eu me vi nessa realidade e eu tentei me especializar ao máximo, né? Mas isso são outros pontos, né? A gente tem que entender que são outras nuances do que é empreender, do que é perder direito, do que é CLT, o que está acontecendo na nossa economia também, né? Eu acho que são esses pontos que a gente precisa alinhar e colocar essa comunicação para a galera que está ouvindo a gente. Queria que você comentasse sobre essas questões. Então, é bem amplo, né, o que você falou. Mas vamos tentar pegar algumas coisas que eu acho que são importantes para os jovens que estão ouvindo a gente. É, Vamos começar pelos aplicativos? Posso? Você começou do aplicativo, depois você foi para o empreendedorismo, depois você foi. Os aplicativos, né? Os aplicativos Primeiro que, assim, a falta de regularização dos aplicativos, ela gera não só a perda de qualidade, né, do trabalhador, ela gera a perda da dignidade. Da dignidade. A gente está lidando com dignidade. A gente está lidando com o fato de que um trabalhador de um aplicativo ele não pode ter uma dor de barriga, ele não pode ter uma dor, né? Ele não pode nada, porque todos os custos do trabalho estão associados a ele, né? Todos os ônus e todos os bônus, né? Com um discurso extremamente falso, com uma ideologia extremamente falsa. E isso é muito perigoso, porque a gente fica reproduzindo, não, eu vou ser o gerente, eu vou gerenciar o meu trabalho. Vai gerenciar nada, você não gerencia nada. Você só gerencia a sua sobrevivência, mal e porcamente a sua sobrevivência, né? Porque você tem que trabalhar 9 horas por dia para pagar o combustível e para pagar a manutenção do seu Uber. Vamos fazer uma pergunta para o jovem que está assistindo a gente, Cássia? É legal. Vamos fazer uma pergunta. Se ele trabalhar no aplicativo, quantos anos ele consegue trabalhar no aplicativo? Mesmo que ele tenha um carro, vamos pegar o aplicativo de carro, né, que está no topo da cadeia dos aplicativos. Ele tem um aplicativo de carro. Quantos anos ele consegue trabalhar com um aplicativo de carro? Até a coluna dele acabar, se tornar pó. A coluna dele se tornar pó. O joelho dele se tornar, né? Ele não tem condição. Até os 50, 60, 70. Então, assim, o aplicativo ele não tira só a qualidade do trabalho, né? Ele tira a dignidade do trabalho. Isso aí eu tenho uma. Acho que a Virgínia Fontes, ela é muito da professora da UF, ela é muito assertiva quando ela faz essa crítica. O Douglas conhece bem a Virgínia Fontes, né? E ela faz essa crítica muito bem. Agora, quanto ao empreendedorismo, foi o que eu falei. Cara, eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Pô, se na minha época tivesse aplicativo, eu tinha começado a trabalhar com aplicativo, não tem a menor dúvida. Ou com empreendedorismo, entendeu? O que desce, porque quando a gente tem 17, 18, a gente é jovem ali, a gente está buscando o que dá para sobreviver, quando a gente é jovem de periferia, né? E a gente tem que correr atrás da sobrevivência. Ou, sei lá, correr atrás da grana para ir no cinema, né? Com a namorada ou namorado, enfim, seja lá qual for. O problema é que, assim, a ideia de que você vai conseguir uma fonte de renda rápida, né, através de um aplicativo, através do empreendedorismo, e que isso vai superar
a tua formação escolar, que pode te dar uma trajetória mais consolidada, com outras possibilidades de emprego, é um problemaço. É um problemaço. Por quê? A gente está vivendo num momento que a escola está perdendo a centralidade dela. A escola, como eu falei, né, ela já não tem mais a centralidade para o jovem. A escola reproduz o quê? Reproduz um monte de coisa que não tem a ver com a vida do jovem. Então, assim, eu já tenho esse problema da falta da centralidade da escola, e a falta da formação é um problema. É um problemaço para o empreendedor, é um problemaço para a pessoa que trabalha no aplicativo. A falta da formação, a falta da educação formal e não formal é um problemaço para esse trabalhador. E a gente está falando aqui da perda de direitos do trabalhador. Um trabalhador de aplicativo e empreendedor, você sabe disso, você trabalha com isso. Você sabe que se o cara não tiver um mínimo de instrumentalização, o cara não consegue nem mexer no MEI, cara. É óbvio, é óbvio. Então, assim, essa falta de formação, ela é muito dura para você criar uma cultura empreendedora, para você criar uma cultura de um cara que trabalha no aplicativo. E aí a falta da centralidade da educação. É impressionante. Então, o que eu diria para o jovem hoje? Sei lá, o cara que está me escutando aí, né? Eu já passei por aí já, há algum tempo atrás. Pô, cara, trabalha, faz o teu trabalho, se organiza, cola com uma galera, cola com uma cooperativa, tenta colar mais coletivo do que individual. Eu penso isso, tá? Independente da área que você trabalha. Tenta buscar espaços onde você pode estar colando com uma galera que tem mais experiência do que você, mas não se desgruda da educação formal, sabe? Não perde a perspectiva de ocupar, por exemplo, uma vaga dentro de uma universidade. Porque no dia que a gente tiver uma ideologia que mostre que a classe trabalhadora não precisa mais ir para a faculdade, cara, é porque, porra, a gente tem um projeto sério, de exclusão a nível nacional. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para o jovem hoje, eu falo, cara, cai dentro, consegue tua grana. A minha vida inteira eu fiz faculdade, mestrado, doutorado trabalhando. Nunca parei de trabalhar na minha vida, porque eu não podia. Eu sou filho da classe trabalhadora. Eu não podia parar de trabalhar. Agora, eu tive a oportunidade de continuar estudando, eu tive, sei lá, pessoas que me estimularam a estudar. Então, é o que eu tenho que fazer hoje. Chegar para a galera e falar, moçada, beleza, cai dentro, sabendo o que é. Porque se você não tiver a sua construção social, né? Se você não tiver a sua construção intelectual, como é que você vai acolher as adversidades do mundo do trabalho? Você vai acolher sempre de forma subalterna. Você vai sempre acolher de forma subserviente, cara. Né? E daí a importância de espaços como conexão periférica. Ajudei? Bastante. Você, na sua narrativa, você me lembrou aquele livro lá, Sociedade do Cansaço, né? A galera exausta de tanto trabalhar e tal. E, bom, tem uma parada também que eu queria comentar, já que você né, do sindicato. Eu estava conversando um pouquinho, eu estou no curso, né, de comunicação popular no NPC, valeu aí, Douglas, pela indicação. Acho que é muito importante a gente se capacitar, né, enquanto cria de comunidade, porque justamente é isso, a gente está fortalecendo o nosso coletivo, esse meio de comunicação mesmo, né, a gente forma aí cooperativos, o que seja. Aí eu queria entender um pouquinho, porque a Claudinha, ela soltou isso lá no primeiro dia de aula, né? Falando sobre isso, falando sobre empreendedorismo, né? E eu não me sinto ofendida nem um pouco, gente. Eu sou empreendedora, né? Enfim, a minha jornada, enfim, depois eu conto sobre isso, mas a questão é, como é que a gente então consegue, de alguma maneira, já com a sua experiência, fazer, talvez, não sei se é cooperativa, fazer um lugar onde a gente consegue trazer uma segurança para as pessoas que não têm, que não são trabalho de carteira assinada, ficam na informalidade, porém de alguma forma a gente busca alguma política pública, alguma coisa que a gente possa estar dando uma segurança, né?
essa galera aí? Porque aumentou muito, né, trabalho informal, né? Ser autônomo, né? Trabalhar em aplicativo, isso vem expandindo muito por conta da pandemia, né? Teve uma explosão. Então, meu questionamento, mais assim, pessoal até, é sobre isso. Como é que a gente consegue se organizar enquanto coletivo, enquanto cooperativa, para que a gente consiga trazer essa segurança, né? Porque a gente sabe que as grandes empresas, assim, elas estão demitindo para contratar como MEI. E é isso, sabe? Tipo, é o que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas que eram CLTs e perderam seus empregos na formalidade e viraram MEIs para serem recontratadas por essas empresas que a demitiram. Entende? Como é que a gente consegue, então, ter um olhar, quanto coletivo, como sindicato, como a sua experiência, para meio que ter uma direção? Então, essa é uma pergunta que a esquerda a pergunta que a esquerda e os grupos progressistas não sabem responder. Não sabem responder. Os bichinhos não sabem responder. A gente não sabe. E se tem um atestado de fracasso nos grupos progressistas é não saber responder essa sua pergunta, tá? E é muito sério isso. Primeiro, eu queria deixar meu abraço para o NPC, tá? Claudinha é uma pessoa, uma referência, porra, uma tremenda de uma referência. A filha dela, qual é o nome da filha dela, o Douglas? Luísa. Luísa colaborou com a minha tese de doutorado. A Luísa deu um depoimento muito legal na minha tese de doutorado, inclusive falando sobre isso, Cássia, sobre a necessidade de criar espaços, né, públicos para organizar a massa trabalhadora, só que ela falava num contexto de comunicação, né, que é o que vocês trabalham e fazem brilhantemente no NPC. Brilhantemente no NPC. Gosto muito de lá. Mas sobre a sua pergunta, cara, a sua pergunta é o fracasso. É o fracasso nosso dos grupos progressistas. Por quê? Como é que a gente faz para organizar a massa trabalhadora? Essa é uma grande pergunta. Ou você, uma parte dos grupos progressistas prefere fazer a crítica, que é o que a gente estava falando da lei de aprendizagem. Ah, não, a lei de aprendizagem é horrível, isso é coisa de burguês, vou formar para a indústria, então não participo. Ah, mas a escola é também burguesa e piriri, o empreendedorismo é uma prática burguesa, também não participa. Pô, então participa de quê? Participa de quê, irmão? Vai participar do mundo etéreo, da revolução que não vai vir nunca, porque a gente nem consegue formar uma classe trabalhadora concretamente esclarecida. A gente não tem base para hoje transformar a vida da classe trabalhadora no Brasil, porque nós não temos uma base construída, porra. Isso é Lenin, cara. Isso é concreto. Estado da Revolução, mano. É concreto. Concretamente, nós não temos base para criar condições hoje de emancipação da classe trabalhadora no Brasil. Isso interfere diretamente no jovem, porque o jovem ele entra no mercado de trabalho de forma precarizada e ele se acostuma à precarização, entende? Porque ele está descolado da educação formal, ele está descolado. A escola para ele, ó, nada, né? Ele está ganhando a grana dele de forma precarizada, só que ao longo da jornada dele de vida, ele não consegue transformar isso, porque a gente não sabe responder a sua pergunta. A gente não sabe responder como é que a gente constrói. Eu vejo duas coisas. Primeiro, eu vou ser bem ousado aqui. O Fernando pode desligar agora o computador. Fala, ei, Paulo caiu, desapareceu. O Douglas vai falar, ih, desculpa, gente. Foi mal, a gente estava falando de juventude, o cara falou de um tema. Eu vou falar. É parar de demonizar, porra, a política partidária. Cara, parar de demonizar a política partidária, mano. É levantar literalmente a bunda da cadeira e fazer uma política partidária mais real, mais ligada à classe trabalhadora. E é isso que eu estou fazendo no sindicato, sabe, Cássia? Ah, o sindicato não tem que se envolver com política. O sindicato já é político. Segundo, o sindicato não deve se envolver em politicagem, em corrupção, em práticas de corrupção, né? Mas o sindicato ele tem o dever de disputar a política partidária, como os movimentos sociais têm
que disputar política partidária. Sabe como é que se traduz? Se traduz, sim, fazendo vereadores, fazendo deputados, fazendo prefeitos, que têm mais compromisso com a classe trabalhadora. Porque se a gente abandona a discussão se a gente, juventude, eu tô me botando como juventude, hein, Fernando? É a deixa para derrubar a porra da live, hein, cara? Mó cara de novinho. Porra, cara, é a deixa para derrubar a live. Porra, o cara falou que é jovem. Então, Ó, mas assim, o desafio para a gente que é jovem, eu jovem há mais tempo, cara, é a gente parar com esse discurso de demonização da vida política. Não, a política é ruim, a política é mal feita, a política... Não, peraí, cara. Não, mano, não. Vamos criar espaço de política verdadeiro para que a gente possa colocar os nossos interesses, os nossos compromissos. Eleger gente que vai estar com a gente, vai criar, sei lá, gabinetes democráticos. Isso, cara, eu vou te falar, isso não é monopólio da esquerda que aparece de 4 em 4 anos dizendo que tem resposta para tudo, não. Porque tem uma porrada de partido de esquerda aí que de 4 em 4 anos tem a solução para tudo. Eu discordo disso, tá? Eu discordo disso. A gente tem que criar lideranças novas em outros quero espaços, talvez. entrar na conversa, aproveitar, porque eu sei que eu vou esquecer, meu irmão. Eu tava. Onde é aquele beco lá, Douglas, que a gente foi, com você, Cássio, esses dias mesmo? Tomar uma cerveja, enfim, Do rato. Beco do Rato. Tava no Beco do Rato. Ai, porra, não me chamou, tá vendo que vacilo? Cara, e nesse dia eu lembro que eu comentei com o Douglas e o Cássio que merda, meu irmão. Que merda que é um partido público. Um partido público é. Que merda que é um partido político que vai pedir o voto nessa época da eleição. Como é que essa pessoa, qualquer político desse ou de qualquer partido, vai se eleger se o pessoal que eles estão tentando mirar, que é o alvo, que é o público-alvo deles ali, eles estão distantes? Eu já falei isso aí. Eu acho que não, eu não falei isso muitas vezes, não. Eu escutei isso muitas vezes já e só replico. Por que o partido político não é concretamente construído no cerne de uma comunidade? Eu não sei se tem, deve ter, eu não sei se também resolveria, mas já para começar um raciocínio, se é para o povo, se é para aquela classe, se é para aquele alvo, para aquele público, por que não estar ali dentro, partir as ideias ali de dentro e, enfim, eu acredito que seja um raciocínio mais lógico do que eu estou tentando colocar que seja. Eu acho que é muito lógico esse raciocínio aí, cara. Aí o que eu queria falar com vocês aqui, para não perder essa questão. A gente não pode demonizar o partido político, até porque nós somos uma nação muito gigantesca, de povos muito diferentes, e temos que ter representações, sim. O que eu não queria concordar é desse apoio a qualquer partido político que seja, que eu tenho uma aversão, já falei ao Val Douglas agora, aos partidos, infelizmente. Sou um desses que veio criando esse bloqueio, uma casca, e nem para todos os lados, infelizmente. Mas o que eu não queria é que apoiasse a ideia do partido que não está de fato próximo, construindo diariamente, e não só, sei lá, na época da eleição, uma vez por ano. Era essa questão só. Desculpa o desabafo, meu caro. Você tá com a cara de jovem aprendiz, só para deixar frisado isso aí. Novinho. Pô, mas eu sou um jovem aprendiz, pô. Eu sei você a vida toda. Se eu deixar de ser um jovem aprendiz, meu irmão, vou morrer, cara. Melhor morrer. Verdade. Melhor morrer. Vou pegar esse teu gancho, mas deixa eu acabar de responder a Cássia, porque quando você entrou com desabafo, um bom desabafo, um importante desabafo, a Cássia, eu tinha prometido que ia responder em 2 vertentes. A primeira foi justamente nessa coisa da gente criar espaços de formação política. Sim, os políticos comprometidos, aí já pegando o gancho do Nando, os políticos comprometidos que não aparecem de 4 em 4 anos para salvar a classe trabalhadora, eu estou fazendo uma crítica aqui a partidos bem próximos da gente,
Eu não estou falando da extrema-direita. Eu estou falando de partido político que se diz de 4 em 4 anos aparece para salvar a classe trabalhadora, para fazer a revolução. Né? Para mim, não quer dizer nada. Mas, além disso, Cássia, o que a gente tem que criar são espaços formativos. A gente tem, sabe, essa ideia de que você vai criar um espaço para passar orientações para o mundo do trabalho é uma falácia, é uma mentira. O nosso compromisso tem que ser com a formação da classe trabalhadora. Então, quando eu pego uma Cássia da periferia, junto de um Fernando, junto de um Douglas, junto do Paulo, junto de uma galera do NPC, eu tenho que pensar como eu vou criar um espaço formativo no território que eu atuo. Eu não tenho que pensar, primeiro, é que o erro eu penso, né? Eu penso que é um erro dos movimentos sociais. Ao invés de eu pensar que eu vou criar um espaço para atingir diretamente o meu problema, eu tenho que dar um passo para trás, cara. Eu tenho que pensar em como eu vou formar um espaço formativo, como é o Conexões Periféricas. E uma vez eu conversava isso com o Douglas. O Douglas fala, porra, Paulão, estamos formando aqui um espaço de formação para bater papo. Vamos ver no que vai dar. É lógico. Se eu já crio um espaço pensando como é que eu vou resolver o problema, eu perco o que existe de mais bonito na construção do movimento social, que é a formação do coletivo. Então, eu acho realmente, Cássia, se eu tivesse o dom, né, eu não tenho o dom do empreendedorismo no mundo do trabalho, eu tenho muita dificuldade. Né? Eu estudei para ser servidor público. É isso. A minha jornada foi nisso. Então, eu empreendi esforços acadêmicos para chegar onde eu estou hoje. Mas se eu tivesse o dom, né, se eu tivesse a oportunidade de ter sido empreendedor no mundo do trabalho com arte ou com outras dimensões do empreendedorismo, eu procuraria, junto com outras colegas, criar espaços de formação para esses coletivos. Eu acho isso muito importante, que pode ser uma derivação do Conexões, que pode ser uma derivação do NPC, sabe? Permanentemente. São micro-revoluções que a gente tem que fazer. Essa é a nossa revolução. E aí, voltando para o que o Nando falava, o desabafo do Nando no Beco do Rato, eu gostaria de dizer que o Beco do Rato é um lugar muito legal para a gente fazer revoluções, mas ele não pode ser o único lugar de revolução, porque senão a gente fica que nem os amiguinhos do campo da esquerda que ficam fazendo revolução em botequim. Não é o nosso caso. O nosso caso, o botequim, a gente faz as exaltações, a gente se diverte, a gente joga e depois a gente leva para o espaço formativo. Né? E o grande problema é que eu vejo é que os partidos políticos, Nando, se a gente for pegar, é só pegar a representação da Câmara, cara. Pega a representação da Câmara. Me fala quantos afrodescendentes tem na Câmara. Me fala quantas mulheres tem na Câmara. Me fala quantos trans tem na Câmara. Quantos homossexuais tem na Câmara. São todas minorias, o que é um paradoxo, porque são a maioria da população brasileira. Né? Mulheres, negros, né? População negra. E se você for pegar os espaços de representatividade, que representatividade é essa que você falou da diversidade? Sim, somos um país com uma diversidade grande e essa deveria ser o nosso maior tesouro, sabe? A nossa maior emoção deveria ser essa diversidade. E, no entanto, essa diversidade é a marca maior da exclusão que a gente vive, cara. Olha que doido! Olha que doido! E isso se deu em grande parte porque os partidos políticos, inclusive os partidos de esquerda, fizeram questão de abandonar essa construção de nação de diversidade e aparecer de 4 em 4 anos com soluções, sem compromisso com a comunidade, sem compromisso com os núcleos de base, sem compromisso com os movimentos sociais. Quer fazer política? Vai fazer movimento social, filho. E depois, sim, constrói no movimento social uma liderança que possa ir para a Câmara dos Vereadores lutar por esses coletivos, cara. Mas aqui a gente faz tudo ao contrário. Tu pega um cara
e joga dentro do partido político para transformar ele em prefeito, o cara que nunca fez parte de movimento social. Esse cara vai conseguir reproduzir o compromisso com a comunidade? Vai nada. Vai aparecer de 4 em 4 anos falando que tem solução. Porra. Desculpa, mas quem está desabafando agora sou eu. Lógico, lógico. Não, eu acredito que a gente tem que formar e manter formado longe daquela porra, daquele espaço ali, a princípio. Porque parece, Paulo, eu comentei isso acho que da última vez ali com o Eduardo, do Eduardo Marinho, que parece que a gente está numa mesma bola de hamster ao passar das gerações. E isso não tem como, cara, infelizmente não tem como não desanimar. A gente dá uma desanimada, a gente não para de lutar, não para de andar, não para de correr, mas desanima. E tá aí. O que acontece? A gente acaba tendo que, estrategicamente, traçar um plano para fortalecer um outro lado da nossa força. Eu digo isso pensando no seguinte: a gente tem necessariamente que colocar os representantes lá. Só que, porra, eu vou repetir o que eu falei da última vez. Mano, quando acontece um problema aqui na favela, que tem que se resolver rápido, muitas vezes a gente resolve, eles não resolvem, muitas vezes demoram a beça, e quando resolvem, eu quero te falar que muitas vezes são representantes desnecessários, e que se eu consigo viver até certo ponto, isso não. Por favor, não me entendam mal. Não é que eles sejam inúteis pra gente, que são certamente têm a sua posição útil ali. Mas, velho, quando não faz nada em prol, ou quando está representando outra coisa que não a gente, como que a gente vai fazer força para fortalecer? E eu estou falando isso de nenhuma pessoa especificamente, nem um lado, nem um partido. Estou falando do geral, do contexto político, que é desanimador. Aí eu fico nesse desânimo pensando que, pô, vamos fortalecer primeiro esse líder aí, dentro da comunidade por anos. É assim que ele vai ter a credibilidade entre a gente, porque se ele sair daqui cedo, para lá, para perto dos caras, cara, a chance da gente perder a credibilidade dele perder a credibilidade, ou sei lá, por vários motivos de fake news, ou disso, daquilo, sem todo mundo ter. Eu sei que é uma coisa muito mais trabalhosa, mais demorada, mas eu acho que fortaleceria as lideranças de alguma forma. Eu acabei não fazendo a minha pergunta. Douglas, eu sei que você está agoniado para fazer a pergunta, então eu vou sair aqui. Vai lá, fala aí, moleque. Nada, meu irmão. O papo tá maneiro pra caramba. Eu acho que a gente tá falando aqui de formação política da juventude, né? E aí está totalmente relacionado às reformas e aos ataques que vêm rolando na educação e que reverbera diretamente no mundo do trabalho. Está ligado os assuntos, né? Quando a gente vê a nossa juventude com ranço de política, não querendo participar, não querendo se posicionar, a primeira coisa que eu destaco é o fato de que a nossa juventude, que muitas vezes não pode trabalhar, não é que não queira, não pode participar mais ativamente dentro de alguns grupos políticos, seja dentro de um partido ou do movimento social X ou Y, porque essa juventude vive do próprio trabalho. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Porque é uma juventude, meu irmão, que não tem, por mais que esteja também querendo mudança, obviamente, agoniada, ali, angustiada, só que ela não consegue deixar ali o seu posto de trabalho para participar de uma manifestação, para participar de uma reunião, porque ela vive do próprio trabalho desde muito cedo, desde muito cedo. Então esse é um outro fator, porque tem uma juventude aí, né, que está dentro do movimento estudantil, que felizmente tem a possibilidade de participar desde do movimento secundarista, né? A gente ali no CAIC, eu não tive essa oportunidade, que eu trabalho desde os 12 anos, é a realidade nossa aqui de geral, uma galera. Então eu tinha que trabalhar e no contraturno estava estudando. Então, assim, o estudante trabalhador, né, não tem muitas vezes essa chance de participar e dessa formação política. Por isso que eu acho que o que a gente faz é tão importante. E segundo, né, essas reformas que vão acontecendo, como a reforma do ensino médio, que faz um esvaziamento da formação crítica do cidadão, justamente para esse jovem
né, para se formar ali um jovem que não queira mesmo nem compreender, ou tenha mais dificuldade para compreender, participar da discussão política. E lá na frente, o que vai acontecer? As reformas trabalhistas, da Previdência, a precarização do trabalho dessa pessoa e as políticas públicas de modo geral, cada vez chegam menos, e cada vez essa galera vai estar menos preparada para poder participar, reivindicar, questionar. Uma coisa está ligada à outra, né? E aí eu queria aproveitar esse, o Paulo comentar um pouco esse movimento dessas formações, dessas reformas aí que aconteceram, que vão precarizando cada vez mais essa juventude na sua essência, na sua formação. Cara, você tocou num ponto nevrálgico, né? Essas reformas, elas vão precarizando ainda mais o que a gente tem. Outro dia a gente estava conversando, eu acho que você vai entender isso bem, porque você é de Niterói. Antigamente, muito se dizia sobre a questão salarial do professor, né? Ah, o salário está acabado, e pereré, e pereré. Mal ou bem, a gente não ficou rico, eu sei disso. Mas você trabalhando em algumas redes, como Niterói, Rio das Ostras, Maricá, Macaé, estou chutando algumas assim que eu sei que o salário é bom. Pô, você com 2 matrículas, você tem um salário razoável. Não dá para dizer que é o salário. Por que eu estou começando por aí, né? Para você ver como o projeto de destruição da educação, o buraco é mais embaixo, cara. Porque não dá nem para dizer que é só salário. Já não é mais uma questão salarial, entende? Os problemas eles já se tornaram muito estruturais. Você tocou na reforma do ensino médio. Cara, o que é a primeira versão? Agora foi mudada, né? Melhorou um pouco, melhorou um pouco, melhorou um pouco. Ainda não é ainda não é uma excelente, mas melhorou um pouco. Cara, o que foi a primeira tocada pelo governo Temer? Cara, foi a destruição total da formação crítica da classe trabalhadora no Brasil. Foi assim, o que tinha sobrado de cabeça pensante, sabe, dentro da educação, da proposta de educação pública, foi cortada, né, de forma nojenta, de forma nojenta. É aquela coisa que eu falei do Mascaro lá atrás, né? A gente tem uma escola, e a LDB aponta para isso, o DCN, as diretrizes curriculares apontam sempre para isso, que é a formação, né, entre educação e mundo do trabalho. Mas que mundo do trabalho? Vamos lá, que mundo do trabalho? Um mundo do trabalho onde você não pode ter uma visão crítica, onde você não pode ter uma opinião contundente sobre as condições de trabalho que você tem. Isso vai bater no empreendedor, isso vai bater na pessoa de CLT, isso vai bater em todo mundo. Você falou uma coisa muito importante. Como é que vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, um jovem que não teve oportunidade de discutir história, geografia, sociologia e filosofia? Eu estou falando de um trabalhador sem capacidade de se formar criticamente. Se ele não se forma criticamente, como é que ele vai reproduzir o mundo dele? Ele vai reproduzir o mundo dele da forma precária também. É lógico. É lógico. Sabe, quando o jovem chega para a gente, Douglas, a gente recebe, vou repetir, a gente recebendo bem em algumas redes, não em todas, mas estou dando esse exemplo para superar até o paradigma do salário. Por isso que eu estou colocando isso. A gente recebendo bem, a gente trabalhando em escola com ar-condicionado e tal. Como é que você trabalha com o jovem? Pô, tu não trabalha, cara. O cara já vem da rua com uma condição precária pra caramba. Com o pai e a mãe explorados, né? Com uma dificuldade enorme. O cara chega na escola, ele vai reproduzir o mundo dele, cara. Vai reproduzir o mundo dele. O mundo dele é um mundo de exclusão, um mundo de violência. Aí o que você pode oferecer, olha que doideira, para esse ponto que o Douglas falou, o que você pode oferecer para que o cara ainda entenda essa exclusão, para que o cara ainda consiga ter uma análise sobre essa exclusão, que são as disciplinas de sociologia, de filosofia, de geografia, de história. Essas matérias elas são cortadas, elas são tiradas, elas são extirpadas
para que você coloque no lugar dela o quê? Projeto de futuro. Puta que pariu. Projeto de futuro. Empreendedorismo. Mas que empreendedorismo, Cássia? Um empreendedorismo subalterno, sem capacidade crítica de fazer a pergunta que você me fez há meia hora atrás, há 20 minutos atrás, de espaços que têm que ser construídos para acolher essa massa empreendedora e não permitir que essa massa empreendedora seja massa explorada. Então, olha que tortura que esse governo Temer fez. Olha que tortura essa reforma do ensino médio, né? Que, inclusive, quase não foi revogada agora, inclusive por membros do atual governo. Tem nome esses caras. Padilha, tem nome esses caras dentro do próprio PT. Dentro do próprio PT havia interesse em não revogar a reforma do ensino médio. Pelo menos passou. Houve a revogação. Uma coisa um pouquinho melhor, mas ainda não tão bom. Mas olha que doideira. O cara ele vai para a escola reproduzir a exclusão social. Lógico, você só reproduz o que você só consegue reproduzir o que você vive. Aí ele vai lá reproduzir. Aí, cara, as poucas ferramentas que a gente tinha para o cara problematizar essa exploração, que são as matérias humanas, elas são tiradas e substituídas numa perspectiva neoliberal de formação aligerada, não para o mercado de trabalho, mas para o mercado de trabalho de forma subalterna, Fernando. De forma subalterna. Sabe, Cássia? E é por isso que os empreendedores no Brasil, eu não tenho esse estudo, mas seria muito interessante, eu acho que uma pessoa como você que está estudando, está pesquisando empreendedorismo, me falar qual é o nível o grau de sucesso dos empreendedores. Porque o que eu vejo no empreendedor, cara, é ele entrar de forma subalterna no mercado de trabalho. E aí não é uma questão de empreendedor ou não. Ele entra de forma subalterna. Ponto. E isso tem muito a ver com a precarização da educação que o Douglas colocou aqui. É por aí, né? Também vê isso também, né? Tá Posso fechado. pegar um gancho aí? Lógico. Pô. Como a comunicação é importante, né? E como o marketing e o jogo de palavras, forma, porque assim, o cara joga esse conceito, que é um conceito, mas muita gente vê só como uma palavra, empreendedorismo, empreendedor. É uma palavra extremamente sedutora. Entre você ser empregado, empregado é cheio de carga negativa, né? Ser empregado, você é empreendedor. Ser empregado, você é empreendedor. Só que e aí a falta dessa capacidade. Você lembra da palavra colaborador, daquelas empresas lá Ah, de Americana? é. Foi evoluindo, né? De certa forma, foi melhorando porque não é só colaborador, cara, pô, não, peraí, mas empreendedor é essa autonomia, né? Mas é uma autonomia, uma falsa liberdade. E aí a grande merda para mim é o seguinte: o cuidado que a gente tem que ter é justamente não romantizar esse discurso do empreendedorismo criativo, trabalhador pra caralho. A nossa juventude é foda, né? Nossa juventude se vira, nossa juventude se vira, meu irmão. Faz biscate, cria uma forma de vender a parada, de vender o produto que seja no trem, no ônibus. Criativa pra caramba, raçuda pra caramba, e vai pra cima e faz. A merda pra mim é que a nossa juventude empobrecida ter que empreender com bombom, com sacolé gourmet, entendeu? Mas não ter a mesma oportunidade de empreender com um curso técnico sinistro, entendeu? Para entrar no IFE, no Instituto Federal, e aprender ali uma tecnologia foda, e aí sim fazer um empreendimento que vai mudar a vida não só dela, mas da sua galera também, vai gerar emprego pra caramba e tal, e vai, né? Esse empreendedorismo com acesso a crédito, que vai lá, empreende, se vira. Se errou, se faliu, a culpa é sua, deu mole, fez merda, não foi um bom empreendedor, né? Ainda é culpabilizado pela parada. Agora, o cara que vai ali, tem acesso a crédito, já herda toda uma estrutura para empreender, aí é colocado como case de sucesso. Essa comparação que a gente não pode dar mole de cair. E aí a gente cai justamente no discurso da meritocracia.
tá ligado? Então, o que a gente tem que disputar enquanto juventude empobrecida é o empreendedorismo real, o empreendedorismo com investimento, com formação profissional. Esse empreendedorismo que a gente tem que reivindicar e não cair nesse canto da sereia aí, né, que joga a O, gente para o empreendedorismo do se vira, faz como der. o, o Douglas, Paulo, já entrando, continuando aí, eu tentando continuar nessa mesma linha aí, vocês acham que o sistema educacional ele está conseguindo, mesmo com seus problemas todos aí que nós temos, ele está conseguindo acompanhar essa evolução social? Existe um plano para esse tipo essa nova realidade social de algum governo? Existe algum plano de governo que a gente consiga acreditar que ele fique? Porque, dependendo do governo, a gente está vendo que é a canetada e acaba. A canetada e acaba, ou seja, a gente não consegue muito planejar muitas coisas. Vocês acham que mais nessa pegada educacional e no sistema educacional, está se acompanhando a evolução do social com todos esses novos empregos, todas essas novos desempregos? E eu queria pedir para o Paulo, meu irmão, para você pontuar de vez agora sim para a gente, para o jovem agora ter a clareza, quais são as causas do desemprego do Brasil hoje em dia, para ele poder se preparar. Também já pegando esse apanhado aí da sistema educacional, ele está acompanhando essa nova era da gente aí. Quer começar, Douglas? Você é de Niterói? Fala aí se Niterói está acompanhando as transformações. Cara, Niterói Se não é tá, isso, a gente. Paulo tem esperança, pelo menos. Se não tá, pelo menos vocês têm esperança. Quanto foi, mal, irmão? Não, Então, eu sou dos dois municípios, né? Eu trabalho em Niterói e Maricá, que hoje, enquanto um espaço, em termos de salário, como o Paulo colocou, são dois municípios que têm um bom plano de carreira. E aí é importante destacar que esse plano de carreira foi conquistado pela classe, né, pela categoria de professores, muitas lutas, muitas disputas para que chegasse a um plano de carreira com essa estrutura que valorize a formação continuada, né, coisa que, por exemplo, na rede do Rio não é valorizada, infelizmente. Agora, falta muito investimento na estrutura, né? Infraestrutura. Porque a escola não se faz só com professor. Professor é importante pra caramba, professor é importante pra caramba. Ter professores bem qualificados é importante pra caramba. Mas se a gente joga isso só na conta do professor, a gente acaba caindo naquele discurso do professor herói, da professora heroína. E não rola. Que tem de professor e professora adoecendo pelas condições de trabalho, por salas superlotadas, por salas que não estão climatizadas, e aí com 30, 40 alunos dentro de sala, fica mais difícil. É sala sem internet para os alunos poderem ter um ensino diferenciado. Então, assim, tem toda uma estrutura aí também, que precisa ter de investimento, que é fundamental. E aí, sem contar, eu nem entrei aqui na questão metodológica, na concepção de educação, no projeto de educação que essa rede vai pensar, porque o que a gente está falando aqui tem a ver com um projeto de educação. E muitas É vezes, bem nessa forma. como tem aí, a gente tem um plano, né? Tem a BNCC, a gente tem uma base nacional curricular que muitas vezes vai engessando o nosso trabalho e justamente dificultando que a gente possa desenvolver um trabalho com mais autonomia, pensando na realidade local do aluno, daquela onde aquela escola está inserida, né? Então, tem vários fatores aí que vão, né, tensionar e determinar um pouco o nosso trabalho, né? A gente se une como categoria, tenta fazer disputas dentro da escola, né, para poder desenvolver um trabalho diferenciado. Mas é fora, por exemplo, eu trabalho na EJA, em Niterói, e eu sou um militante, um pesquisador da educação de jovens e adultos. Meu irmão, como é que eu vou querer, eu vou exigir, eu vou poder garantir que meu aluno da EJA, o estudante da EJA, que, num dado momento da aula, ele para,
pede licença e sai para fazer uma entrega porque tocou lá o aplicativo no celular dele. Como é que eu vou garantir que esse aluno vai ter um bom desenvolvimento e vai ter uma possibilidade real, concreta, de disputar uma vaga num emprego melhor, disputar uma vaga numa universidade, num instituto federal, num concurso público? Não vai, meu irmão. O cara ele tá ali, mas ele está ligado no aplicativo. Você vai tocar uma corrida interessante, uma entrega interessante para ele sair e fazer, porque ele precisa colocar a comida em casa. Então, o horizonte que eu vejo, óbvio que a gente está no governo, que apesar de críticas e tal, tensiona para a classe trabalhadora, não tem como não reconhecer isso. Então, por exemplo, essa política acabou de ser implementada, o pé de meia, desculpa, é uma política foda de permanência dessa juventude que estava deixando a escola, estava deixando o ensino médio, para poder concluir. É um incentivo para o cara, pô, ele vai ter uma graninha ali que amanhã depois ele vai poder investir em alguma coisa, né? Vai poder, de repente, iniciar uma faculdade, investir num curso, seja lá o que for. Mas isso é uma política que possibilita que ele esteja na escola um pouco mais tranquilo, né? E é interessante pensar essas brechas, como o Paulo falou no início, né? São brechas dentro de uma política que tem alguns problemas, mas que possibilitam, assim como políticas públicas de permanência no ensino superior, que a gente está ligado que se a juventude trabalhadora da favela e periferia não tivesse uma bolsa de estudos para poder cursar, e seja lá o curso que for, ia ser foda, e a evasão ia ser muito maior, né? Só quem ia conseguir iniciar, entrar e se manter na faculdade até o final era só a classe média ou a elite econômica do país. Então, assim, brigar por essas políticas, ampliar essas políticas, é o nosso papel, meu irmão, enquanto pessoas que já conseguiu circular alguns espaços, se apropriou um pouco desse movimento e fazer isso crescer nessa disputa. Paulo, nós não temos um plano atualizadíssimo, né? Então, a Não, gente usa umas ideias aí. não, a gente não tem. O que o Douglas falou é a realidade que a gente enfrenta todo dia. Todo dia. Eu acho que um problema, pegando aí o que o Douglas falou, é que as redes elas se importam muito mais com elementos quantitativos do que qualitativos. Sabe? Assim, eu tenho X alunos em sala de aula, é mais importante do que como esses alunos estão aprendendo em sala de aula. É importante ter muito aluno dentro de sala de aula, lógico, lógico. Mas o que esses alunos estão aprendendo em sala de aula? Né? O que eles estão aprendendo em sala de aula? Eu vou botar, o aluno não tem... as reprovações caíram. De que forma elas caíram? De que forma? Pagando aos professores para não reprovar? Porque tem rede que paga para professor não reprovar aluno. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que um dos maiores casos de sucesso do estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade na região dos Lagos, ela paga um valor, o professor ele ganha mais se ele tiver menos reprovação na escola dele. Sabe qual é o nome dessa rede? O Douglas sabe. O nome dessa rede é Saquarema. Saquarema paga um valor, Fernandão. Aí você está do meu lado, em dezembro, eu falo assim, vamos reprovar a Cássia. Você fala assim, Paulo, a gente tem que reprovar a Cássia, porque a Cássia ela não estudou, ela não correu atrás, vamos reprovar a Cássia. Aí eu falo para você, está maluco, Fernando? Se a gente tiver mais uma reprovação, a gente perde a gratificação. Deixa a Cássia passar. É isso que acontece. Eu estou brincando aqui, mas é exatamente isso que acontece. É uma gratificação por desempenho do aluno que conta a reprovação. Não só a reprovação, mas a reprovação está dentro desses números. Mas, pô, o aluno não foi reprovado, aprovado em que critérios? Então, as redes municipais, estaduais e federais, elas levam muito mais em conta os aspectos quantitativos do que os qualitativos. Não, Fernando, nós não temos um plano de educação. Né? Foi o que eu falei, a BNCC, a LDB, ela aponta para a adequação ao mundo do trabalho. Mas que mundo do trabalho? Esse mundo do trabalho, como o Douglas aqui, que é um especialista em EJA, esse mundo do trabalho que o cara está em sala de aula e tem que esperar o aplicativo dele tocar, ou daquele trabalhador, Douglas, que chega, daquela trabalhadora doméstica, que chega depois de uma carga de 12 horas de trabalho física, você quer que ela preste atenção em relevo do estado do Rio de Janeiro? Vá pra porra!
Que relevo do estado do Rio de Janeiro. Que isso, cara? A companheira trabalhou 12 horas seguida. Porra, chega na sala de aula, ela quer o diploma dela. Não, nós não temos um plano para esse cara, nós não temos um plano para a juventude trabalhadora, nós não temos um plano para a juventude trabalhadora no ensino superior, nós não temos. As bolsas elas não são ineficientes, elas são sozinhas, elas não são suficientes para a emancipação da classe trabalhadora. Não são. O projeto que a gente tem hoje na educação é a educação burguesa, galera. A educação burguesa que necessita muito mais de aspectos quantitativos do que qualitativos. Sabe para quê, Cássia? Para a prefeita agora chegar e mostrar os números dela na hora da eleição, porra. É para isso que serve. Por Eduardo Paes falar que a educação do Rio de Janeiro está indo bem. A educação do Rio de Janeiro está indo bem? Que isso, cara? Em aspectos quantitativos, eu tenho, sei lá, 99% dos jovens em sala de aula. Desses 99% dos jovens em sala de aula, eles estão aprendendo exatamente o quê? E outra coisa, só para bem da verdade, só para colocar uma coisa antes de responder o Fernando sobre as causas do desemprego hoje no Brasil. Cara, eu falei em bons salários, mas são salários insuficientes, tá? Porque, por exemplo, o Douglas tem que ficar em 2 redes. Eu trabalho em 2 redes. E o ideal seria o quê? Que eu trabalhasse só numa escola, que eu fosse profissional só de uma rede. Então, assim, eu falei que o salário é bom, só para lembrar aqui, tá? Só para tentar. Ele é melhor do que ele era 10 anos atrás, mas ele ainda é insuficiente para garantir a disponibilidade e o compromisso do trabalhador da educação. Lembrando que a educação não se faz só com o professor, tá? E que a galera do apoio, e eu tenho certeza que a realidade de Niterói é igual a de Rio das Ostras, cara, a galera do apoio é isso aí, ó. Salários baixos, sem formação, sem valorização. Quanto ao Fernando, cara, as causas do desemprego no Brasil, cara, elas são várias, né? Você tem desde as estruturais. Quais são as estruturais? Uma estrutural é a substituição da mão de obra pela tecnologia. Essa é cruel. É aquela fábrica que tinha 4.000 trabalhadores, 3.000 trabalhadores, e hoje em dia tem 200 e fabrica muito mais, por causa da tecnologia. Essa não tem como competir, né? Então, essa é estrutural. Aí vem os caras falarem assim, não, essas vagas acabaram, por exemplo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. O Douglas ouviu eu dando esse exemplo em sala de aula. Eu tenho certeza que ele lembra dessa porra. Cara, antigamente, quando eu ia no banco, cara, não tinha banco 24 horas para sacar dinheiro, mano. Não tinha banco 24 horas para sacar dinheiro. Eu tinha que entrar dentro de uma agência com 40 bancários para ir até a boca do caixa, daí a palavra boca, a associação de boca vem daí, para poder pegar dinheiro, para sacar dinheiro. Isso até os meus 14 anos de idade. Hoje em dia você não precisa mais de bancário. Então a classe trabalhadora, os jovens trabalhadores, não podem trabalhar em banco, porque são muito poucas vagas. Cara, na minha época você tinha um ônibus que tinha trocador e motorista. Você não tem mais o trocador por causa da máquina lá, que aliás é um crime essa porra, diga-se de passagem. Então você tem uma série de empregos que, por conta das novas tecnologias, utilizadas de formas equivocadas. E por que de formas equivocadas? Porque elas só observam o aumento do lucro. Elas não observam o impacto social. Então, quando você retira, por exemplo, o bancário de dentro do banco e você diminui de 100 trabalhadores para 4 dentro de uma agência, você só está pensando no lucro do dono do Bradesco, filho. Mas você não está pensando no impacto social que isso gera. Então, eu tenho esse desemprego estrutural causado pelas máquinas. Ah, mas abrem outras vagas. Claro, uma vaga de um cara que mexe com computador, ele toma um emprego de 30, de 20. Isso quando a máquina não manda você fazer o trabalho do bancário. E diz assim, ó, agora você pode fazer as transações que você, pelo Banco Itaú, você pode ter dinheiro e perere. Mentira, você só está fazendo o trabalho de um trabalhador.
Você só está fazendo trabalho de um caixa de banco. Só isso. Só isso. Então você tem esse problema. O segundo problema é que você tem o desemprego causado pela ideologia empreendedora, não a ideologia empreendedora verdadeira, Cássia, mas essa ideologia empreendedora que o Douglas falou, de você achar que você vai entrar no mercado de trabalho vendendo bombom e você é um empreendedor. Isso é loucura, cara. Então você tem isso. Resposta para quem está ouvindo a gente, ficou ouvindo a gente, obrigado por estar ouvindo a gente. Muito obrigado por eu conhecer, trocar uma ideia com gente bacana que nem vocês, na moral, na moral. É muito bom isso, cara. Eu não desisti, Fernando. Você falou que de vez em quando cansa. Eu não desisto. Porque se eu tivesse desistido, mano, apesar de eu ter cara de jovem aprendiz, eu tenho 51 anos. E, porra, cara, eu vou te falar, eu não desisto nenhum dia. Porque se eu desistir, compadre, é isso aí, entendeu? Não faço nada, né? E aí, o que eu diria pra galera? Meu irmão, parece papo de professor, cara. Estuda. Porra, estuda, vai partir para os espaços de formação, cola com uma galera, um coletivo, cola em movimento social, constrói o seu território. Constrói o seu território. Jovem que está me ouvindo, se você ficar em casa esperando alguém construir para você, você não vai ter nada, filho. Espaço não fica vazio, espaço é ocupado. Ok? Se você não conseguir construir o movimento social no seu território, vai um babaca lá ocupar o espaço, filho. Vai lá. Então, duas coisas que eu posso falar para tu, Fernando, para a gente continuar não só essa conversa agora, terminando, mas para outras conversas que a gente vai tomar uma cerveja lá no Buraco do Rato. Pô, cara, é o seguinte, escola, formação acadêmica, não pode abrir mão. Não pode abrir mão, amiguinho, colega. Não pode. Ah, mas a escola é ruim, caguei. Não quero saber. É o que tem. É o que tem. Tem que. Não pode abandonar a escola. Não pode abandonar a escola, não pode abandonar a escola. É mantra. Não pode abandonar a escola, porque senão você não vai conseguir abrir o MEI. Você não abre o MEI, porque você não vai saber ler. Tem que ir para a escola, filho. E segundo, levantar a bunda da cadeira e construir movimentos sociais no seu território. Porque senão a gente nunca vai saber responder a pergunta que a Cássia fez há 40 minutos atrás. O que a gente faz para melhorar a vida dos empreendedores locais de um território? Pergunta essa que ninguém sabe responder. Quem é que vai saber responder? A gente, né? Quem faz, não é isso? Total. Eu vou até fazer um comentário que hoje mais cedo fiz uma entrevista, enfim, eu chamei uma menina, né, 18 anos, que tinha acabado de sair do ensino médio, sem perspectiva de trabalho, e aí eu fui perguntar se ela tinha algum conhecimento em informática, né? E não tem, nunca teve contato, assim, né? Experiência, não sabe, só fica no celular, mas quando você vai para o computador tem outras ferramentas, né? Então, o letramento digital para o jovem hoje em dia, eu estou percebendo que está bem escasso, sabe? E é preocupante, porque a gente já sabe que as máquinas estão ocupando aí, tirando o trabalho, né, dos seres humanos, e os jovens estão aí saindo das escolas e não tem letramento digital. Nesse sentido, eu acho preocupante. Mas é só isso. Eu dou um comentário. Mas, Paulo, vamos passar aqui para o pessoal aqui os comentários que a gente teve aqui no Facebook, uma galera super participativa. Mandar aí um abraço para a Luísa Alcântara, ela está aqui, mandou um coraçãozinho. Cris Prado, Cristiane Cordeiro, Flávia Lima, nossa companheira também, a Cria não, né, mas de Rio das Pedras, nossa companheira, Deise Alves, enfim, valeu, galera, pela participação. Lembrando que essa live, gente, ela é gravada. Quem não conseguiu acompanhar aqui ao vivo, vai estar aqui nas nossas redes sociais. E, gente, por favor, comentem, compartilhem. Vai lá no Instagram da gente também, segue a gente, porque a gente quer colocar o máximo de gente na nossa rede, né? Ampliar, fortalecer o nosso movimento, né? Que também vocês fazem parte disso, e é bom sempre trocar essa ideia, né? E eu vou fazer aqui vou citar alguns comentários que a gente teve aqui e coloquei no nosso chat, né?
pontuando o que já foi falado aqui, né? Vou colocar aqui, deixa eu ver. A Deise Alves falou: organizar e colar com quem pode fortalecer sua luta. Valeu, Deise. Também tem aqui o comentário do Livaldo Teixeira da Silva. Falou assim: pô, muito bom esse debate, parabéns. Obrigada aí, ó. Compartilha, manda geral, pede para geral aí, dá um like aí, porque a gente nessa área digital, né? Para contar mais pessoas, precisa divulgar e fazer de uma maneira orgânica. Isso que é maneiro, né? Quem curte, indica e compartilha, é isso aí. Mas quem. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, em relação no CLT. Deixa aqui, deixa eu ver. Quem mandou? Aqui, ó. A Deise Alves também mandou. Ela falou assim, ó. Me tornei MEI em 2016. De lá para cá trabalho de domingo a domingo. Há 2 anos estive na CLT e foi tanta dor de cabeça esse modelo de trabalho que novamente deixei de lado e estou novamente trabalhando como MEI. É, né? A gente já falou sobre essas questões. É isso, galera. Agradecendo, a gente está indo para a parte final. Vamos para as colaborações finais. Eu vou me despedindo aqui, né? Então, gente, eu vou. Sempre no final de live, eu gosto muito de colocar uma frase que o nosso participante, nosso convidado, fala, né? Enfim, nos seus comentários, nas suas inquietudes. Eu gostei dessa frase que ele falou assim. O Paulo falou assim: ó, espaço não fica vazio, espaço fica ocupado. Aí, juventude, para quem é jovem, também, o espaço tem que ser ocupado, falando diretamente para a rapaziada aí, nossa juventude, em relação ao trabalho, tamo junto. Valeu, deixo aí para vocês se despedir, eu tô aqui. E agora, vai eu? Próximo. Vai eu? Então vai eu, então. Beleza. Pô, aproveitando que o Paulão já falou que a máquina vai dominar o planeta, tem que aproveitar cada dia da minha vida, que vai acabar meus espaços daqui a pouco. Me aterrorizou. Meus irmãos, obrigado, muito obrigado pela troca de ideia. Queria falar e não consegui, eu me emocionei muito. Queria falar sobre a escola e todas as possibilidades que a comunidade pode usufruir da escola, que eu acho que é importantíssimo também, mas a gente vai deixar para o próximo papo. Obrigado demais, obrigado, Paulo, obrigado, Cássia, meu irmão Douglas, e aí eu vou aproveitar a deixa, que eu não falei no início para não pegar muito tempo, que Paulo falou do Douglas, e é isso, meu irmão. Você aproveitar para falar do Conexões, que é funcional por conta do nosso camarada, a articulação dele, né, com todos os convidados. E por que eu estou falando dele? Porque a gente está falando da liderança e a importância do referencial ali de um cabeça, de um grupo é importante ser destacada quando ele está fazendo uma parada de fato coletiva, é interessante, é maneiro. Aí vem ele na articulação com os convidados, vem a Cássia na articulação com toda a digital. Enfim, só um prazer demais estar com vocês aí mais uma vez. E estar com um cara que é maior alta astral, maior energia, que facilita a conversa também, que é o Paulo. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, NPC. Obrigado aos parceiros e aos camaradas e camaradas do Conexões. Estamos juntos. Desculpa me estender mais uma vez. Eu vou falar antes do Douglas, para o Douglas fechar, hein? Não, deixa eu fechar, deixa eu falar antes, aí tu fecha. Cara, quero agradecer a vocês dois, que papo maneiro, cara. Não dá para desistir, tá ligado? Não dá para desistir, não dá para acordar e desistir, porque eu não sei, cara. Compromisso meu, cara, sempre foi, sabe? É brilho no olho, coração grandão mesmo para luta, disposição para luta. Ela nunca é boa, ela nunca é boa. A trincheira é sempre uma merda, mas é importante saber quem está do nosso lado, né? O Hemingway foi muito feliz citando essa frase, né? Mais importante do que a guerra, saber o que é a guerra, é saber quem está do seu lado, né? Eu tenho o maior orgulho das pessoas que eu vou encontrando na vida e que eu sei que tem o mesmo brilho, a mesma parada, sabe? Então, muito obrigado pela noite de hoje, por conhecer mais dois do meu lado da trincheira, né, cara? Que eu sei que não vão desistir, eu sei que não vão perder o brilho, eu sei que vão estar a vida inteira lutando, porque esse é o nosso caminho, tá ligado? E isso tem muito a ver com Douglas.
né? Que é um maluco que nunca desistiu, um maluco que foi se construindo, ressignificando, sabe? E a nossa amizade, ela é gigante, a minha confiança por esse cara é imensa, imensa, imensa. Quanto ao trabalho político de vocês, é muito importante sempre lembrar da gente construir os quadros, mas não é um quadro só, são vários. São vários. E essas lideranças que a gente tem que formar, que tem essa visão, que não é um cara só, são vários. Né? E criar pessoas que a gente tem esse entendimento. Né? A educação, o mundo do trabalho, ele foi visto sempre por pessoas que não têm essa ideia, não têm esse compromisso. Eu acho que o Conexões está de parabéns, o NPC está de parabéns. Pô, a rapaziada de vocês está de parabéns pra caramba. Porque vocês têm. Pera aí, Frida. Frida ficou mencionada. O nome da cachorra, Frida. Frida Maria. Bom, enfim. É a Frida e o Mujica, né? Dentro da minha casa. A Frida e o Mujica. É Frida Maria, né? Não. Cara, a Frida Maria, cara. Todas as minhas filhas se chamam Maria. A minha gata que morreu era a Iris Maria. Minha filha Tá é a ficando, Maria Gabi? Luísa. Aqui. E aí, cara, é isso. Obrigado por hoje. Mais um dia, mais uma caminhada na luta. É assim que a gente faz a luta. Caminhando, conhecendo as pessoas e junto delas. Valeu? Beijo grande para vocês. Pô, meus irmãos, irmã, obrigado. Eu sou grato pra caramba por estar junto nessa caminhada. Como vocês bem disseram, né? A gente não constrói nada sozinho. E eu tenho a felicidade de passar pelos espaços e conseguir estabelecer laços que não se rompem com a saída, né? A gente se afastou um pouco em termos de distância, mas por um laço de amizade, de carinho e de parceria se mantém. Então, aqui no coletivo, né, no Instituto Locus, onde eu e Paulo trabalhamos, junto com Adão, Heloísa, Marina, enfim, a gente tem laços ali muito fortes, galera do NPC. Eu fico muito feliz em a gente estar podendo construir isso coletivamente. O Fernando sempre brinca, né? Não, o Douglas, puxa, não, mas assim, meu irmão, se não tivesse vocês aqui, se não tivesse por trás, quando a gente senta para tomar uma cerveja, conversar o que que a gente vai fazer, os planos e tal, isso não acontece. Então, é na coletividade que a gente consegue construir. Não tem outra forma. Não tem papo de individual, não. É na coletividade, certo? E você é uma liderança foda também. Sei que você não gosta de se colocar assim, mas é um cara que, pô, deixa essa conversa muito leve e com perguntas fodas pra caramba, mas de um jeito muito agradável, né? Então, os convidados, as convidadas, né, ficam à vontade pra caramba, pelo seu carisma, enfim. Cássia, porra, costura um montão de coisa aí foda e possibilita que a gente esteja aqui conversando, né? Não só na parte técnica, mas também nas perguntas que ela puxa, enfim. Então, só gratidão. Paulo, uma honra sempre trocar ideia contigo, né? Assim como eu aprendo sempre, eu gosto de possibilitar que esse aprendizado vá para outras pessoas. Então, a ideia de conexões é essa: conectar, fazer pontes entre conhecimentos fodas, saberes fodas da universidade, de outros movimentos sociais, com a nossa galera. De Rio das Pedras, mas não somente, né? Das favelas, das periferias, para que a gente possa ir se fortalecendo coletivamente. Então, brigadão. Obrigado aí, meu irmão, pela conversa. Galera que está acompanhando aqui, divulga aí essa conversa, que é importante chegar a muita gente. Semana que vem tem mais. Agora a gente está aí toda terça-feira, sempre com uma convidada, um convidado bacana para poder enriquecer e nos fortalecer. Um abraço aí, boa noite para vocês. Tamo junto. Né? É isso, meus irmãos. Um abraço. Até semana que vem. Tamo junto. Forte abraço, meus irmãos. Boa noite, bom descanso a todos. Valeu! Valeu, valeu.